Oi, bem-vindo a mais um vídeo sobre o livro Os Prazeres da Alma. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre a sabedoria, primeiro ponto de vista, e nesse vídeo eu vou falar o segundo ponto de vista que se fala no livro sobre o tema a sabedoria. Então, vamos lá. Como sempre, eu vou ler primeiro e depois eu faço comentários, dependendo do que eu ler, né? Sempre faço um comentáriozinho do que eu acho, né? Então vamos lá. Sabedoria. O saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos, inspirativos do universo interior. Há séculos, os grandes pensadores e filósofos vêm nos ensinando que o autoconhecimento é a base primordial para alcançarmos a verdadeira sabedoria. Mas para saber realmente quem somos, precisamos mergulhar nas profundezas do ser e buscar a sabedoria existente em nosso mundo interior. No nosso mundo íntimo. Se fomos criados por Deus e se Ele colocou em nós a sua marca, a ideia de Deus é inata no homem. Ao nascermos, já trazemos como herança a marca divina. A onipresença do Criador abrange todo o universo, manifestando-se em todas as criaturas e criações. Portanto, o passo fundamental para entrarmos em contato com o verdadeiro saber é tomarmos consciência de que Deus está em nós, somos deuses em potencial, conforme a expressão evangélica. Então, ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou de conhecimento que temos sobre a vida terrena. Nem sempre indivíduos requintados e instruídos são portadores de senso íntimo bem desenvolvido ou de alto nível de discernimento. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. Muitas pessoas cultas não são sábias, apesar de ostentarem um ar de superioridade intelectual. Não distinguir instrução de sabedoria é não diferenciar diamantes de contas de vidro. A espiritualidade superior nos estimula a manter contato profundo e significativo com nossa força interna, a fim de que possamos nos familiarizar com a voz da consciência. O saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirados do universo interior. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Precisamos adquirir o hábito de dedicar algum tempo ao silêncio da meditação, uma vez que o olho interior nos proporciona inúmeras formas de percepção, nós próprios, o mundo, a natureza e Deus. Enfim, ver o fundo e não apenas a superfície das coisas. A sabedoria está igualmente ligada à forma como notamos a sutileza do mecanismo cíclico que move o universo. Nele, tudo obedece a um ritmo natural. A raiz de nossa evolução corporal e espiritual
está fincada nas íntimas relações com a natureza. Se nos observarmos mais atentamente, veremos que somos parte dela. O fluxo da vida faz com que tudo se realize num reciclar constante e periódico. Nos pequenos seres, ela repete, em menor escala, o magnífico e imensurável movimento cósmico. Na Terra, como em toda a criação, tudo é submetido a movimentos alternados, desde as marés, as fases da Lua, as interações entre os organismos dos ecossistemas, a diversidade dos fenômenos meteorológicos, os biorritmos humanos e outras tantas coisas. Quando admitimos o conjunto das forças que movem e animam a evolução da vida, começamos a perceber o dinâmico e sábio processo da ritmicidade que existe dentro e fora de nós. O desenvolvimento evolutivo nos mostra que tudo se encadeia harmonicamente. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, encontramos a seguinte exposição: e assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que ele mesmo começou pelo átomo, né? Admirável lei da harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. A ação do homem desprovido de sabedoria tende normalmente a modificar, de acordo com seus caprichos ou ponto de vistas pessoais, a natureza que o cerca. Desse modo, as atitudes dele resultam num desgaste inútil de suas forças físicas e intelectuais e numa agitação desnecessária, sem qualquer possibilidade de atingir a meta pretendida. Ao contrário do homem sábio, que não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia com ela, realizando e atuando em seu favor. A criatura humana intelectualizada desenvolve-se no sentido horizontal, enquanto a verdadeira mente sábia transcende no sentido vertical. O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos e com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. Esta é a descrição de sabedoria. E eu amei a última parte, né? Ainda vou continuar lendo. Então, questão número 6 de O Livro dos Espíritos, questão 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Essa foi uma das perguntas. Então, eles responderam alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríadas de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto.
enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo, né? E depois virou anjo, vamos dizer, arcanjo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Eu entendi o que eu já tinha entendido há um bom tempo, na verdade. O quanto as pessoas confundem instrução, intelectualidade com sabedoria, né? Sabedoria universal, sabedoria transcendental. Então, de que adianta toda essa instrução, intelectualidade ou estudo, se não alcançarmos essa sabedoria transcendental? É o que mais me preocupa e é o que mais anseio e peço à espiritualidade. Que abram os meus olhos e minha mente e me façam ver qual é o verdadeiro caminho de transcender, né? Para que eu possa evoluir espiritualmente. E voltando à última parte ali do livro, onde diz o sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar tudo e qualquer coisa que está ao nosso redor, avaliar e ponderar as ideias com precisão dos cientistas. E eu entendo assim que nunca a gente deve se afastar da ciência, da lógica, com a generosidade dos benfeitores, né? Da espiritualidade, com a sensibilidade dos poetas, não podemos perder nunca nossa sensibilidade, com o bom senso dos filósofos, né? Também não devemos nos afastar da filosofia, a parte analítica das coisas, tanto com a ciência como a filosofia, os dois nos ajudam a usar a razão para analisar todas essas questões, com a naturalidade e espontaneidade das crianças e o desprendimento dos que amam sem condições. Jesus sempre fala que o amor, né, é o que nos ajuda em tudo. Então, também não devemos nos afastar, seja do amor, o amor em geral, certo? O amor no sentido geral da palavra, como uma boa aquariana, o amor universal, o amor para com o todo, para com a humanidade, né? Que nós somos sempre muito preocupados com o bem-estar da humanidade e evolução da humanidade, etc. Então, é assim que eu vejo. Devemos sempre, sempre procurar nos afastar de uma opinião fechada e sempre tosca, né? Assim, que a gente vê que hoje em dia a grande maioria estão repetindo padrões,
sem parar para pensar muito na espiritualidade. Então, pensemos mais na espiritualidade quando formos agir, né, para com os outros. Bom, cheguei ao final. Acho que não tenho mais muita coisa para falar. O texto por si só já explica tudo. E espero que tenham gostado. Deixem o seu like. Vão lá no meu YouTube channel, ok? E me sigam. Esse canal é de espiritualidade. Já é outro canal, tá bom? Eu tenho 3 canais de YouTube. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo.